quinta-feira, dia 7 de julho de 2022, está começando mais um Jornal da Manhã aqui pela sua Jovem Pan Presidente Prudente. Eu sou Ricardo Veiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua companhia de sempre aqui na rádio Jovem Pan Presidente Prudente. Comigo hoje, aqui apresentando o programa desta quinta-feira, está Adilson Breviglieri. Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan, e também bom dia, Gessner Dias. Bom dia, Adilson, Ricardo, amigos da Jovem Pan, satisfação de estar participando do Jornal da Manhã. E hoje temos a presença especial aqui, uma entrevista com André Domingos, que é ex-atleta medalhista olímpico de Prudente, participou de 4 Olimpíadas, representando o Brasil, e hoje é o nosso secretário de esporte aqui de Presidente Prudente. Seja muito bem-vindo, André. Bom dia, Adilson, Gessner, bom dia a todos os ouvintes. Prazer é meu. Bom, André, a gente vai falar aqui das suas conquistas, da Secretaria de Esporte aqui da nossa cidade, dos eventos esportivos que estão por vir, por ser aqui na nossa cidade também, dos nossos atletas prudentinos que estão despontando aí no cenário nacional. Mas antes, a gente precisa falar sobre a Comissão Especial de Investigação criada pela Câmara Municipal aqui de Presidente Prudente, que apura denúncia protocolada pela Associação Prudentina de Atletismo, a APA. Ela foi aprovada no dia 9 de maio. A comissão tem um prazo de 90 dias para apresentar o seu relatório. E na semana passada a comissão solicitou uma série de informações para os envolvidos na denúncia também. Eu falei ontem com o vereador Thiago Oliveira, que é o atual presidente dessa comissão, e ele me disse que serão convocadas as oitivas em agosto, após o recesso da Câmara aqui de Prudente, que começou agora no dia 1º. Entre outros pontos, a denúncia aponta que você, como chefe da CEMEP, está se utilizando do cargo político que ocupa atualmente para ajudar o seu ex-treinador, Jaime Neto Júnior, no projeto de montar uma equipe de atletismo. O que você tem a dizer sobre isso, sobre essa Na verdade, assim, é um exagero enorme, Infelizmente, a gente não conseguiu alocar esses atletas que chegaram em Prudente, que são atletas olímpicos, na APA, na Associação Prudentina de Atletismo. E o que mais me estranha é o fato de eu ter ido atrás de alguns patrocinadores e esse cidadão, que é presidente da associação e ao mesmo tempo treinador, eu não sei aonde isso é legal, até onde tem legalidade nisso, uma pessoa ser presidente e treinador de uma mesma associação, fez essa baderna toda, esse exagero todo, quer dizer, não aceitou os atletas que precisavam ter uma única equipe. Ele não aceitou, ele não quis. E aí, como eu tenho uma amizade muito grande com o André, que é o presidente do Grêmio Futebol, o André falou, não, eu cedo o meu CNPJ para poder ajudar os atletas, montar uma nova equipe. E aí, sabendo disso, o senhor Cremilson fez esse estardalhaço todo, esse exagero, foi na Câmara, foi no Ministério Público, porque ele quer reinar na cidade sozinho. Então, vejam bem, ele não deu a oportunidade de se fazer uma unidade numa única equipe, ele não quis, e além da gente criar uma outra equipe para poder ajudar aqueles atletas que automaticamente ficariam desatendidos, ele simplesmente foi e fez o que fez. E não tem nada de ilegal, não tem nada de errado. E qual é o problema de eu ajudar um treinador que trouxe 2 medalhas olímpicas para o Brasil, para Prudente? Aquela imagem da gente dentro do estádio olímpico, carregando a bandeira, emocionando a população de Prudente. Qual é o problema de eu tentar resgatar o Jaime, que vai ser bom para a cidade, vai ser bom para o povo? Aonde é que está o erro nisso? Qual é o problema nisso? A gente tem que jogar junto, tem que caminhar junto. Eu não poderia deixar os atletas desatendidos, sem um lugar para eles poderem treinar e competir, conquistando marca, conquistando índice para os Jogos Olímpicos de Paris, tentando participar do campeonato, do nosso principal campeonato, que é o Troféu Brasil. Quer dizer, tem atletas que dependem desse campeonato para ter sua bolsa atleta, onde recebe um recurso do governo. Como é que eu poderia deixar esses atletas desatendidos? Porque o senhor Cremilson não aceitou os atletas na equipe da APA. Aí ele viu, achou que fosse ter privilégios, falou tanto de, mas ele está trazendo atletas de fora, mas na equipe dele tem vários atletas que não são de Prudente e que inclusive foram registrados na Federação Paulista sem pagar nada, porque o secretário aqui foi pedir isenção para os atletas da APA, tentando ajudar.
Então ele vai e fala que a prefeitura não está ajudando em nada, que a prefeitura não colabora. Quer dizer, eles viajam com o nosso ônibus, a gente recebe as verbas impositivas dos vereadores, cai na pasta do esporte, e a gente repassa para os projetos que a gente tem. Como que a prefeitura não está ajudando? Como que a prefeitura não está colaborando? Então, assim, foi muita bobagem que foi vinculada e uma situação totalmente desnecessária. E eu tô com a minha consciência tranquila que eu não fiz absolutamente de nada de errado. Ô André, e quantos atletas estão participando dessa situação, deste processo todo, deste apoio que vocês estão tendo? Na verdade, a APA hoje, eles têm cerca de 30 atletas, a APA. Inclusive, muitos atletas que vêm de fora, tá? Que ele falou que eu estava montando uma equipe para tirar o recurso da equipe dele. Nada a ver uma coisa com a outra. Absolutamente nada a ver. A gente era para todo mundo estar numa única equipe. Todos estarem na APA, Associação Prudentina de Atletismo, ao qual o senhor Cremilson é treinador e presidente ao mesmo tempo. Era para todos os atletas estarem lá, mas ele não aceitou. Foi por essa razão que a gente montou uma outra equipe. Aí o André, de bom coração... O André Garcia, né? O André Garcia, do Grêmio Prudente, que está aí fazendo um trabalho maravilhoso com as categorias de base, dando oportunidade para as nossas crianças da cidade e com o time profissional, entendendo que seria importante ajudar esses atletas do atletismo, foi ceder o seu CNPJ. André, pode registrar. Registre na Federação Paulista, que a gente vai fazer um clube de atletismo para ajudar os atletas. Detalhe, ninguém recebia nada. Eu não ganhava nada. Simplesmente a gente fez para poder ajudar. Nenhum atleta era remunerado pelo Grêmio. Não ganhavam nada. Eu é que fui atrás de alguns patrocínios de fora para poder tentar ajudar os atletas. A lógica que o Cremilson trabalha é com atletas da base. Eu estou tentando trazer atletas para a cidade para resgatar atletas olímpicos. Atletas olímpicos estão aqui para resgatar tudo aquilo que a gente fez no passado. Porque morreu, acabou, não teve mais. E Prudente era uma referência, né? Uma grande referência. Até hoje, né, Gé? A repercussão essa sombra aí, então, né? assim, é muita ciumeira com grande grau de maldade, entendeu? De querer fazer isso, sabe? Eu acho que não cabe, sabe? A gente tá aqui para dar oportunidade para todo mundo. A gente quer dar oportunidade para todo mundo. A gente não pode separar e escolher quem a gente quer na cidade. E a secretaria não é assim. Esse é um trabalho que tem que envolver todos, independente de qualquer coisa. Né? Todos. Aí eu fui chamado no Ministério Público pelo excelentíssimo promotor de justiça Marcelo Creche, levei os 2 convênios e apresentei para ele. Falei, é idêntico da APA. Qual é a diferença? É idêntico, não tem nada de diferente. Aonde é que a gente está tendo aqui vantagem? Nenhuma. É idêntico. Os projetos são iguais. O que a APA tem, o Grêmio Prudente teria, que era o ônibus, por verba impositiva, do vereador que está ajudando a gente. Como eles lá, tem outros vereadores que ajudam eles também. Qual é a diferença? Então tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Então, assim... Em cima dessa situação, quem é que perde? Quem é que perde são os atletas, é a cidade que perde, né? É uma situação totalmente descabida. Esse movimento todo que ele fez, desnecessário. E o desgaste? Desgaste enorme para todo mundo, porque eu havia conseguido patrocínios para poder ajudar esses atletas. Patrocínios que não tem nada a ver com a prefeitura, patrocínios de fora. Eu, fora do meu expediente de trabalho, eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu vou aonde eu quero, eu converso com quem eu quero, eu busco patrocinador com quem eu quiser para poder ajudar os atletas. E aí, foi lá falando que eu estava me beneficiando do Grêmio, que eu era diretor do Grêmio, não sei o quê, que o Grêmio estava dando isso, estava dando aquilo, que eu estava querendo beneficiar o Jaime, mas é óbvio que eu vou ajudar o Jaime, sim, a resgatar o esporte da cidade. O Jaime estava lá como treinador, não estava ganhando absolutamente nada do Grêmio. Absolutamente nada. Não tinha contrato, não tinha convênio assinado, não tinha nada. Ele era um voluntário, sem ganhar nada. Vamos falar de esporte, então. Ufa! Vamos falar de esporte, André. Vamos lá. Vira a página. Vamos lá. Vira a página. Você assumiu a pasta em janeiro de 2021, né, apontando ali a necessidade de formar equipes federadas em outras modalidades, além do futebol, e afirmou que não mediria esforços para buscar recursos do governo federal, como foi feito, né, com a pista da Unesp.
aqui de Presidente Prudente. Quais são as suas conquistas na secretaria desse período até aqui? Foram muitas, né? É difícil a gente falar. Eu sou uma pessoa assim muito verdadeira, sabe? Eu não consigo fazer de conta, mentir, enganar, sabe? Eu sou muito transparente, o que tem que falar eu falo. A gente pegou a cidade, assim, bem judiada na questão do esporte, com muitas praças abandonadas, tudo largado. A gente aí com a pista de atletismo há mais de 20 anos, né? Há mais de 20 anos largada as traças, essa é a palavra. Várias quadras esportivas todas degradadas, vários locais esportivos espalhados pela cidade sem uso nenhum. Então o primeiro objetivo, para a gente poder levar o esporte para as crianças, a gente precisa arrumar o que está quebrado, o que está destruído. Certo. Tá? E eu não tenho vergonha, bati na porta de muitos empresários. A gente lá na secretaria, a gente não tem recurso, não tem. O recurso que a gente tem lá é muito pequenininho, não dá para fazer o mínimo. Então a gente fez com muito pouquinho grandiosidades. A gente conseguiu avançar muito. Olha, a gente arrumou muitas quadras, reformamos muitas quadras esportivas. Temos agora o ginásio. Se Deus quiser, tá vindo a verba para a gente poder arrumar o nosso lendário ginásio do esporte. A pista mesmo de atletismo, que já estava aí há 20 anos parado. A gente não está falando de uma obra de 500 mil. Nós estamos falando de uma obra de 5 milhões e 400 mil. 5 milhões e 400 mil. Então eu fui a Brasília, não tenho vergonha, levei as minhas medalhas, coloquei na mesa, falei, presidente, me ajuda. Presidente Prudente está precisando de uma pista. Presidente Prudente tem 10 medalhas olímpicas conquistadas, 9 medalhas paralímpicas. A gente precisa, tem referência, tem peso, tem história. Por favor, foi e não cedeu a pista aqui pra gente, sabe? Então assim, recuperando ginástica olímpica, o futebol amador, que é um marco para a cidade, é só elogios, com até a instalação do VAR, colocamos o VAR no amador, tá sendo muito elogiado, frutinha, suquinho, Gatorade, energético dentro dos vestiários. Então assim, a gente tá fazendo com amor, né? Estamos trabalhando com amor, principalmente para as nossas crianças. Estamos abrindo vários polos de várias modalidades na cidade inteira, ajudando, tirando as nossas crianças das drogas em situações que não tinha nada, estava tudo largado. É uma realidade, a gente tem que dizer. Eu não estou aqui puxando sardinha para o meu lado, porque eu nem preciso disso, mas estava largada a cidade. E agora a gente está dando um novo rumo, dando um novo olhar para o esporte na cidade, com muito esforço, com uma equipe maravilhosa. Ao meu lado lá está o Rodrigo, que tem me ajudado muito. E a gente tem feito grandiosidades e conseguido conquistar aí muita coisa para nossa cidade. E o Ed, eu sou apaixonado pelo meu prefeito, adoro o Ed me deixa à vontade, deixa eu trabalhar. Ele até quer que faz muita coisa, mas a gente tem que pôr o pé do freio, porque se deixar o Ed vai embora, né? Falou em criança, é com ele mesmo. E a gente tá aí, trabalhando, batalhando. Eu sou bolsonarista mesmo, assumo. Foi o cara que mandou o recurso para mim, que ajudou a gente aqui. E eu visto a camisa mesmo, tô lá com ele, almoço com o presidente. Ele me recebe com muito carinho e tá fazendo muito pela nossa cidade. Então, pelo esporte, eu sou muito grato ao nosso presidente. E ao Marcelo Magalhães, né? Que é o secretário especial da pasta de esporte, que tem nos ajudado muito. O André, você é um medalhista olímpico, é toda uma trajetória, evidentemente, treinamento, dedicação, né? Não cai, isso daí não cai no colo. O que mudou na sua vida em 2000, né? Com essas participações, essa medalha olímpica, medalha de prata e tudo mais, como é que foi? Primeiro eu tenho que dizer, não dá para contar as histórias olímpicas sem falar da minha história, enquanto atleta, enquanto criança, né? Eu nasci em Santo André, vivi num bairro até de classe média alta, mas éramos os únicos negros que moravam nesse bairro, numa casinha muito simples, muito humilde, filho de empregada doméstica, não tenho vergonha nenhuma de dizer. Cheguei a passar fome, pedi esmola na rua, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Inclusive, isso serve até de referência para as minhas crianças, que acreditar vale muito a pena. Eu tinha tudo para poder dar errado, ir para o caminho das drogas, mas eu não fui. E eu acho que o maior prêmio que eu ganhei foi quando eu não tinha tênis, eu corria descalço. E eu nunca me esqueço. Eu falando isso agora aqui, passa um filme na cabeça. Eu lembro que a minha mãe chegou com um saquinho de plástico, aquele saquinho de supermercado.
com 2 pares de tênis dentro desse saquinho. E minha mãe ela não estudou, né? Minha mãe não sabe ler, não sabe escrever, porque teve que trabalhar muito cedo para poder sustentar os 3 filhos que ela tinha. E ela chegou com aquele saquinho com 2 pares de tênis dentro da sacolinha de plástico. E quando ela tirou, eu me lembro que eu estava sentado num sofá velhinho que a gente tinha. E quando ela tirou aqueles pares de tênis, o meu sorriso veio aqui. Meu sorriso veio em cima e eu comecei a chorar de felicidade. E ela também começou a chorar de felicidade e me abraçou. Só que quando eu fui calçar os pares de tênis, eram 2 numerações menor que o meu pé. E o tênis não cabia direito no meu pé. E aí eu reclamei pra minha mãe. Eu falei, mãe, tá apertado. E eu jamais vou esquecer o que minha mãe falou naquele dia pra mim. Ela falou uma frase que eu vou levar pro resto da minha vida. E as minhas conquistas olímpicas, eu só consegui conquistar aquilo por conta daquela frase que ela falou enquanto eu reclamava, que os pares de tênis estavam apertados. Ela olhou pra mim e disse o seguinte: filho, pé de pobre não tem tamanho. E aquilo ficou muito guardado dentro do meu coração e foi aquilo que me impulsionou, que fez eu acreditar que eu poderia conquistar, que eu poderia ser alguém melhor. Porque foi, patroa deu para ela não sabia ler, ela não sabia escrever, a patroa deu. Par de tênis usados e toda vez que eu olho para os meus pés, os dedos dos meus pés são assim garras, justamente por conta daqueles pares dos tênis apertados. Então, nada do que eu sou, tudo que eu conquistei, medalhas olímpicas, em mundial, em pan-americano, eu não seria nada se não tivesse sido aqueles pares de tênis que a minha mãe trouxe. Então, eu sempre falo para as crianças que vale muito a pena acreditar. Se você tem um sonho, tem que acreditar, não desistir, ser persistente, ter resiliência, ter vontade, ter garra, ter amor por aquilo e correr atrás e batalhar. Para qualquer coisa que você queira na vida, a gente precisa acreditar. Acreditar naquilo que a gente quer para a nossa vida. E foi assim. O esporte chegou na minha vida e abriu portas. Então é por isso que eu falo. Quando eu vejo uma criança lá na periferia, eu me vejo no meu passado. E eu sei o quanto os olhinhos dela tá brilhando ao me ver ali. Então assim, vamos ajudar, vamos procurar fazer o melhor para aquela criança, para que ela não venha se transformar num bandido, num marginal, usar droga, traficar e parar na cadeia ou no cemitério. Porque o final é esse, o caminho é esse. Você está mostrando que realmente a essência do esporte é isso, né? Dignificar o cidadão, dignificar o ser humano e fazer uma nação brilhar, né? Os grandes países brilham através dos seus atletas, que também muitos deles não têm uma história diferente da sua. E aqui no Brasil a gente vê a história do esporte dignificando e fazendo acontecer, principalmente no futebol, que é um esporte rico, né? Mas a gente percebe que a criança que se engaja num atletismo, que se engaja numa modalidade esportiva, seja no basquete, seja na natação, no handball, que a gente tem aqui em Prudente, você percebe que ela se torna uma criança diferente e os olhinhos dela passam a brilhar de uma maneira diferente porque elas começam a acreditar num futuro, né? Então eu tive a oportunidade de visitar a quadra do Parque Furquim, que também ficou uma quadra totalmente diferenciada, né? E ali eu busquei testemunho de alguns meninos que foram ali brincar de basquete ou de futebol e tal, que eles não acreditavam que a prefeitura tinha feito aquilo lá. Você vê, eles têm crianças de 13, 14 anos. Cara, você acredita que nós temos isso aqui? Então, isso prova que aquele menininho que você acabou de contar está aí dentro de você, se tornou um homem forte que traz também o laço de poder arrancar essas criançadas e dar oportunidade para essa criançada, né? Parabéns para você. E olha, a Estação Cidadania ela foi inaugurada recentemente lá no Cremonese, né? Como um espaço que está sendo utilizado pela CEMEP. A localização do CIE no Cremonese ela foi devidamente escolhida para poder atender toda a Zona Norte, incluindo o Humberto Salvador, o Tapajós, o Alexandrino, Bela Vista, o João Domingos Neto, que é um bairro super populoso e tal, né? Fala pra gente o que esse projeto vai crescer, vai se fortificar cada vez mais? Primeiro, mais uma vez, agradecendo o nosso presidente, Marcelo Magalhães, né? Porque é uma obra federal, com recurso federal, atendendo a necessidade daquela região, que é uma região que a gente sabe problemática, perigosa, onde tem assim uma grande incidência de criminalidade com drogas, é lá que o esporte tem que entrar.
é lá, sabe? E essa obra, com certeza absoluta, vai atender muitas crianças que tinham seu tempo ocioso, muitas vezes fazendo coisas erradas dentro de casa, agora vão estar lá com os professores, fazendo atividade física, se descobrindo, porque o esporte é isso, ele tem o poder de fazer com que a pessoa se descubra um talento que ela tinha, mas que ela nem sabia, né? E ali, aprendendo os princípios de ganhar, perder, do respeito, de ter educação, de ter o discernimento do que é certo, do que é errado, de saber os valores que o esporte pode dar, de se tornar um cidadão melhor, sendo mapeado pelo esporte, sendo educado pelo esporte, sendo orientado pelo esporte. Então, assim, é fantástico. Não poderia estar num lugar melhor do que ali. E no João Domingos Neto, vamos ter um Campus Society lá também, que já está em construção, tá? Inclusive o maquinário está todo lá, abrindo o terreno, e teremos uma areninha para as crianças também, para aquela área. Muito bem, a gente vai ter que fazer o intervalo agora, a gente volta daqui a pouquinho com a continuação aqui da entrevista com o André Domingos, secretário de Esporte aqui de Presidente Prudente. Só lembrando que essa entrevista completa na íntegra vai estar disponível na Panflix, YouTube Jovem Pan Presidente Prudente, também no Spotify, Google Podcast, para você, ouvinte Jovem Pan Presidente Prudente. A gente volta já. Volta aqui com o nosso Jornal da Manhã desta quinta-feira. André, com a gente aqui, o André Domingos, aqui com a gente no nosso Jornal da Manhã. André, o Prudente ganhou recentemente também um centro de ginástica olímpica, né? Fica ali na Praça da Juventude da Coab. Ao todo tem traves, diversos equipamentos que foram enviados, né, por meio da Confederação Brasileira de Ginástica. Como é que foi fazer esse projeto? Primeiro que eu sempre fui apaixonado, né, pela ginástica artística, mais conhecida como ginástica olímpica, e antes mesmo de ser secretário de esportes, era uma judiação. Cortava o coração você chegar no PUM e ver que aqueles equipamentos velhos estavam tudo ali jogado, na chuva, cocô de pombo, sabe? Um descaso assim absurdo. E as criancinhas não podendo treinar porque não tinha a menor condição de salubridade para as crianças poderem usar aqueles equipamentos naquele espaço. Por exemplo, dia de frio, como é que as crianças vão ficar com o colã, com aquele colãzinho que corta um vento violento ali? E aí eu tive a ideia, acionei o prefeito, falei, prefeito, vamos esperar essa época da Covid, os casos de Covid dar uma baixada, porque foi colocado lá no Coabão e foi feito no Coabão o centro de triagem do Covid. Então, conversando com o Delto, o ex-secretário de saúde, ele falou, não, André, porque aquele espaço é do esporte e foi cedido para poder fazer o centro de triagem da Covid lá. E aí ele falou, André, vamos esperar os casos dar uma baixada, uma diminuída, e eu devolvo o espaço para você novamente. E isso aconteceu, graças a Deus. Daí eu consegui reformar todo o espaço lá. Colocamos lá no fundo o rosto da Daiane dos Santos, da Rebeca Andrade, que foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A Daiane dos Santos, super vitoriosa também. E colocamos várias frases motivacionais nos paredões e reformamos inteiro aquele espaço. E aí tinha um problema, tem muito pouco aparelho aqui, como é que a gente vai trabalhar com as nossas crianças aqui? E eu falei, meu Deus, a gente não tem dinheiro, a secretaria não tem recurso para poder comprar esses equipamentos. Uma trave é 60 mil, um colchão alemão é 80 mil reais. Imagina, longe da nossa realidade. E eu dormindo com aquilo, martelando a minha cabeça, eu perdendo noite de sono, tentando dar um jeito de melhorar aquele espaço. Eu falei, vou ligar pro meu amigo, vou falar com o Vanderlei, presidente do Comitê Olímpico. Não sei se eu vou conseguir. Um não eu já tenho. Eu não vou ficar aqui sentado esperando um não. Não, eu vou levantar, eu vou correr atrás. Porque eu acho que a função do secretário tem que ser assim. Se for para ser secretário para ficar esquentando cadeira, para. Não, eu gosto de levantar, eu sou proativo, eu vou atrás, eu peço. O não a gente já tem. Se você ficar ali sentado, você vai permanecer com não. Liguei pro Paulo Vanderlei, ele como sempre carinhoso comigo, me atendeu. E aí, André, o que manda? Eu falei, eu vim para pedir.
Eu tô com o Pires na mão. Ele falou, o que você tá precisando, André? Eu falei, ó, a gente tem crianças da ginástica artística aqui em Presidente Prudente. A gente tem várias crianças. Paulo Vanderlei, os nossos equipamentos que a gente tem aqui, tudo ultrapassado e tem muitos equipamentos que a gente não tem. E aí a gente não consegue. Ele falou, puxa, André do céu, mas eu até tenho, mas eu só tenho equipamentos de alto rendimento. Não serve, pode mandar. Eu falei, serve, pode mandar. Ele falou, então peraí. A gente tem que seguir aqui as hierarquias. Eu vou ligar para a Confederação Brasileira de Ginástica e vou fazer a solicitação. E eu, te retorno na semana que vem. Inclusive, ele estava até na Argentina acompanhando um campeonato de ginástica. Aí, aquela semana que não passa, você é ansioso, eu sou muito ansioso. Não dormia. Aí chegou, na outra semana ele me ligou. Eu falei, é ele. Mas tem uma história. Antes disso tudo, eu já estava com essa ideia de querer montar esse centro de ginástica. E eu assistindo lá a Plim Plim, eu vi uma reportagem que a Rebeca Andrade havia ganhado um presente, que o Comitê Olímpico ia dar um presente para ela. Aí eu fiquei sentado e olhando, eu tava sozinho em casa, eu assistindo. Falei, gente, mas o que será? Era à noite. Eu assistindo, aí chegou os caras do Comitê Olímpico numa caixa com o Comitê Olímpico, a bandeira do Brasil. Eu falei, mas que presente é esse para ela? Eu olhando curioso, assistindo a matéria, daqui a pouco eles abrem a caixa, e nem a Rebeca sabia o que era. Eles abrem a caixa, era o cavalo onde ela ganhou a medalha de ouro. Trouxeram do Japão e deu. E tinha até as mãozinhas dela marcadas lá, que eles passam aquele magnésio na mão, tinha até as mãozinhas marcadas. Os japoneses deram de presente e o Comitê Olímpico presenteou ela. Eu peguei e falei, não, peraí. Comecei a gravar e mandei o vídeo pro Paulo Vanderlei. Falei, Paulo, eu também tenho 2 medalhas olímpicas e eu mereço presente. Aí ele pegou e me mandou. Conversou com a Confederação Brasileira de Ginástica, mandou trave pra gente, uma trave de R$80 mil, colchões alemães de ginástica, materiais que foram usados no pré-olímpico da Rio 2016. Mandou vários equipamentos pra mim, espaldar, argola, mandou um monte de coisa. E aí a gente não tinha um recurso pra mandar buscar até o Rio de Janeiro, Mas essa parte a gente pula. Mas a razão disso tudo é o esporte, Porque se não é o esporte, não tem essa alma. Não tem. É o esporte. Porque o Vanderlei acredita, vive, quer essa, irmão. Ele foi um amor aqui com a gente, com a nossa cidade. Ele entendeu o significado. Ô André, como é que tá a situação da equipe americana que ficou com a medalha de ouro, vocês com a prata, e teve toda aquela situação, aquela repercussão deles perderem a medalha e a medalha de ouro vir depois de 22 anos, é isso, Na verdade ainda não veio. A medalha ainda não veio. A gente tá brigando ainda para que ela venha, um dia, quem sabe, Foi assim, uma situação lamentável, Porque a gente deixou de ouvir o hino nacional, como vocês bem sabem, o hino nacional só toca pro campeão olímpico, A gente teve sim, enquanto atleta era o meu trabalho, e ninguém trabalha de graça, A gente perdeu vários patrocinadores, financeiro mesmo que a gente teria. A gente entende que uma medalha de prata numa Olimpíada é um feito fantástico. Incrível. Mas uma medalha de ouro, entendeu? É outro nível. É outra galáxia, entendeu? A boiada inteira. Você entendeu? É a boiada inteira, a porteira abrindo, todo mundo passa. Você entendeu? É outro peso, Você ter o título como campeão olímpico, Como primeiro do mundo fazendo aquilo, é fantástico. O americano foi pego no doping, o Tim Montgomery. Isso. Ele correu as eliminatórias, ele ajudou o time a ir para semifinais e final, e a regra é clara. Se pegou um dopado, todos. Time inteiro, tchau. O que aconteceu? A gente veio saber disso em 2009. Só em 2009, que a medalha viria pra gente. Depois de 9 anos, lá atrás. O que aconteceu? A gente acionou o Comitê Olímpico Brasileiro. Na época, o presidente era o Carlos Arthur Nussmann, era o presidente do Comitê Olímpico. E o Comitê Olímpico não fez absolutamente nada por nós. E era a única medalha olímpica de ouro naquela edição, ganhada
porque nenhuma modalidade que tirou ouro naquela Olimpíada seria a única nossa. E eles não fizeram nada. O Comitê Olímpico não fez nada, mas aí a gente vem entender por que eles não fizeram. Porque eles estavam trazendo a Rio 2016, os Jogos Olímpicos do Rio, e eles não queriam nenhum tipo de conflito, de atrito. Situação política, uma questão política, né? Aí se passaram mais de 20 anos e a gente ainda não recebeu a nossa medalha de ouro. Mas muitas coisas apareceram também nesse tempo todo, a questão do NUSMA, por exemplo, você sendo até preso, etc. Né? Então, né, de vez ele ia atrás da nossa medalha de ouro, os ouros estão tudo lá na Suíça dele, né? Mas o nosso não está no nosso peito, né? André, vamos fazer um intervalinho rapidinho, a gente volta para encerrar aqui com o André Domingos, nosso secretário de esporte aqui de Prudente. A gente volta já. De volta aqui com o André Domingos no nosso Jornal da Manhã para a gente encerrar o programa de hoje. André, fala pra gente, agora em junho, né, foi realizado o Congresso Técnico do 64º Jogos Regionais, aqui da 7ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. Os jogos foram divididos nas delegacias regionais de esporte de Marília e Presidente Prudente, né? E envolvem aí as 62 cidades participantes. Como que estão esses preparativos para os jogos aqui na cidade? A gente tem agora os Jogos da Juventude, né, na semana que vem. A gente vai ter várias modalidades, são cerca de 4.000 atletas chegando aqui na cidade. A gente está numa loucura gostosa lá na secretaria, correndo que nem um louco para deixar tudo preparado, né? Graças a Deus a gente conseguiu, como eu disse um tempo atrás aqui, restabelecer nossos espaços esportivos, e agora a gente está aberto para poder receber todos esses atletas chegando em Presidente Prudente. No dia 15, às 19 horas, no Ginásio do Esporte, vai ter a abertura lá. A gente vai fazer uma linda abertura dos jogos e a gente quer fazer o melhor para ficar marcado. Certamente receber com muito amor, com muito carinho, uma cidade que é olímpica. Presidente Prudente é olímpica. Todo mundo conhece Presidente Prudente. E eu vou ter a honra de poder acender a pira olímpica e fazer bonito para a nossa cidade. Mas mais do que isso, é receber todos esses atletas, Presidente Prudente, de braços abertos. Muito bem. Queria agradecer a participação do André aqui no nosso Jornal da Manhã. Obrigado pela presença e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Obrigado pelo carinho de vocês, pela recepção. Eu venho sempre. Pode me chamar. Ficamos por aqui. Amanhã estamos de volta a partir das 7h30 da manhã, aqui com mais um Jornal da Manhã, aqui na nossa Jovem Pan Presidente Prudente. Um bom dia para você. Forte abraço para você, meu querido Ricardo, Adilson, André. Foi muito bom recebê-lo aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Grande abraço para você, ouvinte. Obrigado, André, pela presença. Até amanhã com mais uma nova edição do nosso Jornal da Manhã. Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã. Jovem Pan.